Olá pessoal, eu me chamo Felipe de Pádua, eu faço parte da disciplina de Gastroenterologia Cirúrgica da Escola Paulista de Medicina e hoje eu vou falar sobre os tumores neuroendócrinos do estômago, jejum e ilho, uma avaliação de série de casos do nosso serviço. Os tumores neuroendócrinos tratam-se de neoplasias sólidas com características clínicas e fisiopatológicas bem diferentes, principalmente a depender do sítio primário. Possuem uma incidência nos Estados Unidos de 0,6 casos para cada 100 mil pessoas. Especificamente os tumores neuroendócrinos do intestino delgado, trata-se do terceiro sítio primário mais comum, perdendo apenas para pulmão e para reto, além do que é aquela topografia mais associada com metástases à distância. A síndrome carcinoide é uma entidade presente e importante desses tumores, aqui presente em 3 a 13%, em que há uma superprodução de alguns hormônios, como a serotonina principalmente. Trata-se de uma síndrome de sinais, um conjunto de sinais e sintomas em que os principais são a presença de diarreia, fluxo cutâneo e broncoespasmo. Sempre que há uma síndrome carcinoide, a gente suspeita que há a presença de metástases hepáticas, pois essas estão presentes em 87 a 100% dos casos. Porém, é possível haver síndrome carcinoide sem metástases hepáticas em 5 a 13% dos casos, por exemplo. Então, os tumores neuroendócrinos a gente tem que diagnosticar para estadiar corretamente e isso vai impactar diretamente no manejo e no prognóstico dos nossos pacientes. Nosso objetivo é apresentar a evolução de pacientes com tumor neuroendócrino conforme o estadiamento e o tempo de acompanhamento. E nós utilizamos pesquisa em prontuário eletrônico do Hospital São Paulo de pacientes ambulatoriais e eventualmente operados com diagnóstico suspeito ou confirmado de tumor neuroendócrino por biópsia, tomografia e peça cirúrgica. Então, nosso N total foi de 22 pacientes, sendo 14 do sexo feminino, 8 do sexo masculino. A idade média ficou entre mais ou menos 60,2 anos dos nossos pacientes. Relativo à topografia do tumor primário, a gente vê que intestino delgado foi a maior predominância, contando aí 13 casos, juntando jejum e ilho, estômago em segundo lugar, 8 casos, apêndice um caso isolado, pâncreas, outro caso isolado. De todos os pacientes, foram submetidos à cirurgia 14, em média 79 dias após o diagnóstico inicial. Em 10 pacientes desses 14, na peça anatomopatológica foi encontrado um carcinoma neuroendócrino, 3 no estômago, 7 no jejum e ilho. Relativo aos tumores neuroendócrinos do estômago, dos 8, 2 foram submetidos à cirurgia. Foi feito um segmento clínico aí de 2,6 anos e aqui o estadio clínico 1 foi o predominante, seguido do 2 e com casos iguais entre o 3 e o 4. Diferentemente, eu chamo a atenção dos tumores neuroendócrinos do jejum e ilho, em que o segmento foi feito por 2,8 anos, também bem parecido, porém o estadio clínico bem diferente, em que estadio clínico 1 e 2 não tivemos, tendo o 3 casos, e o 4, a grande predominância, 10 casos. Óbitos foram similares entre estômago e delgado, tendo 2 casos para cada, 4 no total. Relativo às metástases ao diagnóstico, naqueles de jejum e ilho, 12 apresentaram metástases, já ao diagnóstico, e do estômago apenas 2. O sítio de metástase principal, mesentério e fígado, como mostra aqui o nosso gráfico. E como conclusão, o uso do octreotide foi utilizado para aqueles pacientes com síndrome carcinoide de presença de metástases. Os principais sítios de metástase, como citado, foi fígado e mesentério. E aqui, jejum e ilho são responsáveis pela maioria dos casos, foram mais comuns, assim como na literatura, associados a mais tumores mais metastáticos e estadios mais avançados. Comparando gástricos com jejum e ilho, houve uma mortalidade similar e mais uma vez a importância da gente estar falando sobre isso hoje. São tumores em que os pacientes têm uma sobrevida longa e há um aumento da incidência global, sendo possível que todos os cirurgiões se deparem com situações de tumores neuroendócrinos e há a necessidade de saber conduzir esses casos corretamente. Muito obrigado, foi um prazer.